O tema dessa aula é a ampliação do perímetro urbano. Quando nós comunicamos sobre a ampliação do perímetro urbano, na videoaula sobre a localização do parcelamento do solo urbano, no qual ele somente pode ser instalado em zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica, comentamos rapidamente que haveria a possibilidade também do município ampliar o seu perímetro urbano, criando as zonas de expansão urbana ou até mesmo eventualmente zonas urbanas consolidadas na zona rural ou zonas de urbanização específica destinadas a zonas especiais de interesse social ou a distritos industriais. Nessa aula, embora não seja o tema do curso sobre aprovação de loteamentos, e sim tema do curso sobre Estatuto da Cidade e Plano Diretor, vamos comentar objetivamente sobre o artigo 42B do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, que foi incluído no Estatuto da Cidade pela Política Nacional de Defesa Civil. Vamos à sua leitura. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação desta lei, foi a Lei 12.608 de 2012, deverão elaborar um projeto específico que contenha, no mínimo, aí o legislador enumera dos incisos 1 ao 7 quais são os requisitos. Bom, o primeiro deles, a demarcação do novo perímetro urbano, tendo em vista que, pretendendo o município ampliar o seu perímetro urbano, ele tem que fazer um desenho e identificar qual é essa área, qual é a parcela do seu território que vai ser incluído no perímetro urbano. O inciso segundo, delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais. E o inciso 3, definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas urbanas e sociais. Nós podemos identificar aqui no inciso 2 e também no inciso 3, onde menciona infraestrutura e equipamentos, uma evidente preocupação com as chamadas áreas de risco. Até mesmo porque o artigo 42B foi incluído pela Política Nacional de Defesa Civil, em um contexto onde o país havia passado pelas tragédias de deslizamentos e enchentes em Santa Catarina e mais recentemente no Rio de Janeiro. Vemos, portanto, aqui no inciso 2, a necessidade de que os trechos que são áreas de risco sejam delimitados neste projeto específico. É necessário também, pelo inciso 3, diretrizes específicas e a identificação das áreas que serão utilizadas para a instalação da infraestrutura básica, sistema viário, equipamentos e instalações públicas urbanas e sociais. Como falamos anteriormente, é lógico que o projeto de loteamento, ele já vai apresentar toda a infraestrutura básica, a reserva de áreas públicas para equipamentos comunitários, equipamentos urbanos. Portanto, se eu estou ampliando o meu perímetro urbano apenas para atender a um projeto de loteamento, uma gleba específica, o próprio projeto em si já vai atender os requisitos do inciso 3. Se eu, entretanto,
estou ampliando a área do meu município, a área urbana, além daquela área necessária para um projeto específico de loteamento, eu estou ampliando a área em um planejamento para o futuro, para que eu tenha um número de áreas particulares para investimentos de shopping centers, novos empreendimentos de loteamentos, condomínios, bem como a instalação de edificações para fins residenciais. Se eu planejo a minha cidade para o futuro, eu vou precisar ter atenção a esse inciso 3 e identificar nessa expansão urbana qual é a localização da infraestrutura básica, o sistema viário e os equipamentos públicos urbanos e comunitários que se projeta que sejam instalados. O inciso 4, que comentamos ele também ao falarmos do princípio da legalidade, o inciso 4 exige parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo. Esses parâmetros pode ser que já sejam estabelecidos em legislação municipal. Se não forem, precisam constar. Isso também é exigido pelo artigo 42A para o plano diretor, como conteúdo do plano diretor. O inciso 5 impõe a necessidade de previsão de áreas para habitação de interesse social, por meio da demarcação das chamadas ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, ou até mesmo a adoção de outros instrumentos de política urbana, tal como o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do solo. A identificação das leis e de outros instrumentos de política urbana só vai ser necessária se eu estou ampliando o meu perímetro urbano de forma ampla, não para atender um projeto específico, mas de forma para atender a projetos futuros da cidade. Aí, nesse caso, eu vou ter sim que reservar área para as leis e identificar também as áreas onde principalmente eu vou adotar esse instrumento de política urbana. Existem outros, mas o instrumento de política urbana, de parcelamento, edificação e utilização compulsórios do solo. Nós temos o inciso 6, que exige definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental do patrimônio histórico e cultural. Amplia-se o perímetro urbano. Quais são os instrumentos, veículos, aeronaves, drones, funcionários, quais os equipamentos, quais são as normas municipais relativas à proteção do meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural? Como que a administração pretende agir na proteção dessa área que pretende expandir? Isso precisa constar do inciso 6, a definição de um protocolo de atuação. Quais serão os servidores que atuarão, os órgãos administrativos, os equipamentos que serão utilizados, eventual reserva orçamentária, dotação, previsão nas leis orçamentárias sobre isso. O inciso 7, por último, definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. O que o legislador pretende com o inciso 7 é que o município executando o sistema viário, o município executando equipamentos de infraestrutura, equipamentos comunitários, possa ele, dependendo desses equipamentos, exigir dos
proprietários dos terrenos, dos lotes, das glebas, a, a contribuição de melhoria pela valorização que esses imóveis obtiveram, não só com a expansão urbana, mas também com a infraestrutura, com os melhoramentos e benefícios promovidos pelo poder público. Além desse projeto específico, como vemos aqui do parágrafo 1º do artigo 42b, será necessária também uma lei municipal. Lei municipal é obrigatória para a ampliação do perímetro urbano. Parágrafo 2º menciona que quando o plano diretor contemplar todas as exigências previstas no artigo 42b, o município não precisa fazer esse projeto específico. Acontece que é quase impossível, né? O plano diretor, de forma detalhada, contemplar tudo que está indicado ali dos incisos 1 ao 7, até mesmo porque, como o legislador fala, é um projeto específico e o plano diretor trata de normas gerais sobre matéria urbanística. E o parágrafo 3º, uma norma específica sobre parcelamento do solo, que condiciona a aprovação de novos loteamentos, desmembramentos, ao perímetro urbano com a presença de um projeto específico. Se eventualmente o parcelamento do solo vai ser aprovado em uma área de zona urbana, zona de expansão urbana, zona de urbanização específica já pré-existente, não haverá problema algum, não haverá projeto específico. Mas se houver a ampliação do perímetro, o projeto específico é necessário. É importante ainda levarmos um destaque aos alunos, que é no que diz respeito à gestão democrática da cidade. Essa política de gestão democrática da cidade deve ser observada. Há julgados exigindo a participação popular. Vamos dar uma olhadinha em 2 julgados que temos sobre ampliação do perímetro urbano. O primeiro deles, aqui do Tribunal de Minas Gerais, a ampliação do perímetro urbano do município deve preceder de projeto específico que contemple todas as exigências daquele dispositivo, que é o 42b. E sua não observância autoriza o deferimento de medidas liminares de natureza cautelar que resguardem a efetividade da prestação jurisdicional final. E temos aqui um outro julgado também de Minas Gerais, segundo o Estatuto da Cidade, as normas para a política de desenvolvimento urbano devem observar a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, além dos requisitos previstos no 42b e 43 do Estatuto da Cidade, o que não foi observado pelo projeto de lei complementar em análise. Então, nós temos 2 julgados, 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, um deles falando o lógico, tem que ser cumprido o artigo 42b do Estatuto da Cidade para que haja ampliação do perímetro urbano. E o outro dispositivo exige o cumprimento do artigo 43, também do Estatuto da Cidade, que é a realização de audiências públicas, de participação popular. O artigo 43, ele não diz que poderá, que talvez, que é uma faculdade do poder público fazer a audiência pública, garantir a participação popular. É uma obrigação, é um dever. Além disso, já falamos sobre isso. Nós temos, dentro do Estatuto da Cidade, o capítulo sobre plano diretor e temos o capítulo que trata da gestão democrática da cidade. O capítulo do plano diretor exige audiência pública, participação popular para o plano diretor. Aquele capítulo é aplicável ao plano diretor.
Já o outro capítulo, relativo à gestão democrática da cidade, é aplicado aos projetos urbanísticos de um modo em geral. E para ampliação do perímetro urbano, pela relevância da matéria, que implica, sim, em uma significativa alteração da cidade, porque isso representa como consequência um número maior de moradores, um número maior de trabalhadores e, consequentemente, mais infraestrutura básica, mais serviços sociais, mais atuação do poder público e, certamente, mais recursos públicos que vêm do pagamento de impostos da população. Daí o seu interesse em participar, acompanhar, se manifestar nesses projetos que visam a ampliação do perímetro urbano. Destacamos ainda que não é suficiente só a lei municipal, ela por si só não basta. O município precisa também promover a alteração dos registros junto ao IBAMA, que é o Cadastro Ambiental Rural, junto ao INCRA, relativo ao cadastro rural, e também na Receita Federal, referente ao lançamento do imposto, o ITR. Somente com a lei municipal de ampliação do perímetro urbano e com a alteração dos cadastros, especialmente Receita Federal e INCRA, é que poderá ser feito o lançamento do IPTU, segundo jurisprudência pacificada sobre esse assunto, também já foi objeto de umas das nossas aulas.